E eles conversaram com a minha família, falaram: olha, até as 10 horas da noite nós vamos acompanhar. Se não tiver evolução, vamos desligar os aparelhos e decretar morte cerebral. Realmente eu estava morta, não tinha evolução, um estado gravíssimo. Então, era um corpo morto. Meus amados, minhas amadas, a partir de agora você vai assistir um testemunho forte e impactante. Nossa, é algo incrível este testemunho. Principalmente os detalhes. Esse testemunho é contado nos mínimos detalhes. Preste atenção no que essa jovem que ficou em coma induzido e voltou para contar um testemunho maravilhoso, espetacular. Você não vai perder absolutamente nada em assistir este vídeo até o final. Muito pelo contrário. A sua vida será edificada, impactada pelo poder do Espírito Santo. Fica com Deus e também com este testemunho maravilhoso. Em nome de Jesus. Olá pessoal, eu me chamo Rafaela Costa. Eu vim aqui compartilhar com vocês algumas visões e revelações que eu tive durante o período que eu fiquei internada no hospital, quando eu sofri um acidente de trânsito. Desde o meio do ano passado, eu tenho me cobrado para que eu compartilhe as minhas experiências que eu vivi. Quando eu sofri o acidente de trânsito, eu bati a minha cabeça do lado direito. A batida foi tão forte que eu tive uma lesão axonal difusa. Os meus neurônios ficaram lesionados. Eu tive uma herniação de um derrame cerebral. Minha cabeça bateu tão forte que o cérebro chacoalhou dentro do crânio, sangrou. Os médicos me observaram e meu corpo não respondia. No segundo dia, o corpo não respondia. No terceiro dia, continuava do mesmo jeito. E eles conversaram com a minha família. Falaram: olha, até as 10 horas da noite nós vamos acompanhar. Se não tiver evolução, vamos desligar os aparelhos e decretar morte cerebral. Realmente eu estava morta, não tinha evolução, um estado gravíssimo. Então, era um corpo morto. Nesse terceiro dia, a minha mãe chegou na casa da minha avó, falando: gente, realmente não vai ter mais jeito. Às 10 horas da noite, infelizmente, a Rafaela não vai resistir. Minha família, os irmãos da igreja, oraram, intercederam. Um primo meu viu uma revelação, uma visão. Ele viu uma luz muito forte indo em direção ao hospital. Disse que foi um momento de muita emoção. No dia seguinte, e para surpresa de todos, houve uma melhora. O sangue sumiu. Eu não precisei fazer a drenagem. Teve pessoas que fizeram a drenagem, com poucos dias morreram. O Senhor me livrou disso, sumiu com esse sangue. Durante esses 3 dias que eu estive em coma induzido, o Senhor falou comigo através de visão. Eu acordava contando história. E eram experiências que eu tinha com o Senhor. Eu já escrevi algumas. Eu não me lembro do acidente. Ali eu apaguei. A primeira lembrança que eu tenho: olho fechado e acordar. Olhar pra baixo e minha barriga azul, transparente. Eu olhava minha barriga de safira e eu olhava os meus braços e eu ficava olhando. Era um corpo longo, não era curtinha. As partes íntimas, uma fumacinha azul. Eu não conseguia ver, eu só via fumacinha azul. E aí eu levantei e andei. Quando eu andei, eu vi um homem acocado no chão e ele tava mexendo uma coisa no chão, mas não me chamava a atenção que ele tava mexendo. O que tava me chamando a atenção era a roupa dele. A roupa dele parecia um kimono, só que esse kimono, ele era um tecido, eu via que era um tecido leve, mas ele era um tecido tipo seda, eu via que era molezinho, porque ele tava abaixado no chão e eu via que era um tecido um pouco chique, fino assim, não é um tecido grosso assim não. E o kimono tava cobrindo bem o corpo dele. Eu só conseguia ver os pés descalços, as mãos e aqui também bem fechadinho. E a roupa dele tinha 3 cores. Era tipo estampada: amarelo, cinza e meio marronzinho. Amarelo, cinza e marrom. Aí ele tava acocado, mexendo no chão. Aí quando eu cheguei perto, aí ele levantou o rosto. E quando ele levantou o rosto, eu não conseguia ver boca, nariz, olho, não via nada. Era como que chama? Um refletor. A cara dele era como se fosse um refletor, uma luz bem forte, porque só saía luz, só saía aquela luzona. E aí quando ele me olhava, que vinha aquela luzona, ela não me encandeava, eu não ficava tentando esconder. Não, pra mim era normal, mas eu via só aquela luz, não via silhueta de rosto. Mas eu via que no cabelo, o cabelo dele era branco, mas era cacheadinho. E aí eu via o cachinho bem onduladinho assim, as ondinhas bem bonitinhas assim. O cachinho bem feitinho e
cortando aquela luz, que o rosto dele era aquela luz, né? E aí o cabelo bem onduladinho assim, branco. Esse momento, a minha sensação é que durou horas, porque eu via todos os detalhes. Esses fiozinhos de cabelo que a gente tem aqui, ele não tem, tá? Não existe cabelo quebrado lá no céu. O fio de cabelo que nasce bem aqui, ele se completa até aqui embaixo. Todos os fios são inteiros. Não tem isso aqui, ó. Esses fios que não existe. O fio, ele chega até o fim. E aí, o cabelo é completo. E aí, quando eu parei de analisar bem ele, foram dois momentos bem demorados. Eu olhando o meu corpo, me conhecendo aquela nova identidade. E analisando tudo, magra, não suava, não sentia calor. E fui até ele e passei também muito tempo analisando, olhando todos os detalhes dele. Aí quando ele levantou, olhou pra mim, ele levantou o rosto, aí eu olhei pra ele, aí ele levantou, pegou na minha mão, e na hora que ele pegou na minha mão, eu senti um amor, um abraço, uma coisa de pai, um conhecido, uma família. Pegou na minha mão e me levou. Esse lugar, ele virou uma mata, ele virou uma floresta. E ele andava empurrando os galhos e olhava pra mim com aquela luzona forte, e a gente se falava pela mente. Ele sabia o que eu tava dizendo e eu sabia o que ele tava dizendo. E ele olhava pra mim e dizia, vem. E eu, tá bom, mas sem falar, só a cabeça. Ele empurrando, ele andando devagar, segurando na minha mão e andando. E ele, de repente a gente chegou num lugar, uma árvore enorme. Tinha aquela luz e dava aquela sombra, aquele reflexo. E eu olhava, eu não conseguia olhar pra outra coisa, eu só olhava pra ele. Ele me levando e eu só olhando os braços dele, o cabelo branco dele. Mas quando chegou nessa árvore, foi em direção da árvore e arrancou um fruto. Essa árvore, ela tinha um fruto de ingá, era uma engazeira. Ele pegava e ele olhava pra mim, sem esse olho aqui, era só a luz. Aquela luz virava na minha direção, então eu sabia que ele tava olhando pra mim. E ele pegava o ingá e rompia. Ele pegava, ele dobrava e olhava pra mim, tipo como se ele estivesse dizendo, faz igual. Dobrava, aí olhava pra mim, aí eu olhava, pegava o ingá, aí dobrava, igual ele fazia. Tipo, ele ficava me ensinando, mas a gente não conversava, a gente conversava pela cabeça. Era um ingá grandão, tipo, ele pegava assim, e eu também, e eu era comprida, magra, com o meu corpo de safira, e ele pegava e fazia troco. Aí olhava pra mim, tipo, faz. Aí eu olhava pra ele de volta, tipo, perguntando, e agora, faz o quê? Mas não falava nada, era silêncio. Aí ele abriu o ingá e ele puxava o caroço, mordia. Quando ele mordia, que puxava, pingava assim, aquele sumo do fruto. E aí ele comia, aí olhava pra mim. Aí eu, pra não fazer igual, aí eu pegava e fazia igual. Tudo isso era muito demorado. E aí ele pegava e sentava no chão. Sentou no chão e olhou pra mim e tipo, vem. Mas não falava, só olhava e eu sabia o que ele tava falando. E eu sentei também. E a gente começou a comer. Comemos. E tava ali naquele momento junto, top. Eu e ele, tava gostando. Acabou. Comemos tudo. E aí ele só fez assim. Só passou a mão. Aí quando ele fez isso aqui, sumiu tudo. Toda a bagunça, bagaceira de sujeira, acabou tudo. E aí ele olhava pra mim e pra ele fez assim. E quando ele fez assim, a gente ficou tudo melado, limpou tudo. Aí ele levantou, olhou pra mim, pegou na minha mão e me puxou pra eu continuar andando com ele. Quando ele tava saindo pra ir pra um outro lugar, eu continuei andando nessa mata aí com ele. Se apagou. Eu acredito que eu dormi. Eu quero ler aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Gente, eu perdi a memória e eu acordei sem saber de nada. E eu tô relendo a Bíblia. Mas já lembrei de muita coisa já, graças a Deus. Mas tem coisa que eu leio e é uma explosão na minha mente. Tipo, eu já vivi isso aqui. Eu vi o cabelo dele. Realmente é branco como a lã. É alvo. É perfeito. O cabelo dele não tem nenhuma falha. O fio que nasce aqui completa até o final. Eu acredito que essa claridade que eu via é porque os olhos dele é como fogo. Ele brilha muito. Essa experiência que eu tive me mostrou também que Jesus, ele gosta de sentar à mesa. Ele gosta de viver o momento.
porque ele poderia muito bem a gente ter só comido em pé mesmo ali, jogado, indo embora e fazer outra coisa. Mas não, o que eu fiquei surpresa era que ele catou tudo e sentou no chão. Sentou e olhou pra mim assim, tipo, e aí, tu não vai sentar não? Mas sem falar. Sentou e me olhou, aí eu entendi, opa, vou fazer igual ele, vou copiar ele. E eu tava em casa, eu tava me sentindo em casa ali. E aí, quando eu olhei pro lado, ele não tava. Olha, ele nunca me deixou sozinha. Desde a hora que eu me levantei, que eu vi o meu corpo azul, que eu olhei pra ele no chão, que eu fui com ele, que ele levantou, que ele pegou na minha mão, ele não soltou mais a minha mão, só soltou pra comer. E quando a gente sentava na praia, a gente sentado, ele tava segurando na minha mão. E quando eu olhei pro lado, que ele não... Quando eu olhei pro lado, que ele não tava do meu lado, eu olhei pra cima, ele tava em pé, e sem falar, porque a gente não falava, mas pela cabeça, ele tava indo pra cidade. E ele falou que ele não ia me levar. Eu não ia agora. Eu ia pra cidade, mas você não vai agora. Mas eu tava tão feliz que eu não tava entendendo nada. Eu só entendi que ele levantou e foi. E eu fiquei sentada sozinha e olhando pras estrelas. E acabou. Eu acredito que Deus mudou meu decreto, porque eu não ia resistir. Eu era pra ter morrido. E eu acredito que eu ia subir pra aquela cidade com ele. Mas ele mudou o decreto. Minha família foi ordenada a ir atrás de organizar o meu funeral, porque os médicos falaram que não tinha mais o que fazer. Deus mudou. Ele me curou, meu cérebro respondeu e hoje eu estou aqui pra honra e glória do Senhor Jesus. Eu acho que passei um dia com ele, mas, meu Deus, eu tô vendo que muitas pessoas estão partindo esse ano. Muitas pessoas conhecidas estão partindo. Mas, gente, se essa pessoa tem Jesus, gente, fica tranquilo. Eles estão no melhor lugar do mundo. Jesus é incrível. Eu acredito que cada corpo daquele diferente representa um galardão. A Bíblia fala que nós teremos um galardão. Tudo que eu fizer aqui na terra, no final, eu vou receber uma recompensa. Eu acredito que esse sonho, essa figura, foi pra me dizer que meu corpo não era de ouro, mas se você ganhou 100 almas, ou se ganhou 50, ou se ganhou uma, o importante é que tu tá no céu. Lá a gente não vai sentir falta disso. Poxa, o corpo dela é de ouro, ó. Poxa, a coroa dela tá com mais pedra de rubi. Ela não vai ter inveja, não vai ter orgulho. Eu vou ler aqui Apocalipse 21, versículo 10. Olha o que aconteceu com João. E ele me levou no espírito. Um anjo levou o espírito de João a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, descia do céu, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Gente, eu parei aqui. Gente, Deus começou o mundo em um jardim e Ele vai terminar o mundo em uma cidade. O meu sonho eu comecei numa florestinha e eu terminei contemplando a cidade. Não entrei nela ainda. Ele falou que não ia me levar agora. Agora não. Mas eu vou pra lá. Bate com a Bíblia. Gente, eu só tenho a agradecer a Deus por Ele ter me dado essa experiência. Hoje completou 17 dias da minha cirurgia ocular. Eu já evolui muito. Parou de ficar vermelho, né? E também eu fui entubada. Eu passei uns dias com a garganta ruim. Eu quero louvar uma canção que eu aprendi essa semana, que é assim: essa é só imagem, vislumbre do que sempre vou estar fazendo. Essa é só imagem, vislumbre do que sempre vou estar fazendo. Pois eu fui feito para comunhão, eu fui feito para estar em teus átrios, Senhor, todo dia da minha vida. Assim como era no Éden, assim será novamente. A minha alma anseia por ti. Assim como era no Éden, assim será novamente. A minha alma anseia por ti. Um dia é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia é melhor que 1000 dias em outro lugar.